Pronto, começou então a gravação aí, né, gente, de mais uma monitoria do cursinho pré-ENEM, aí realizada aí pelos universitários do curso Ciências Biológicas da UENG, tá? Hoje estão aí a Rosane Marconi. Infelizmente não pudemos gravar o início da Rosane sobre a explicação, mas agora vamos dar prosseguimento da aula aí do Marconi com as atividades, tá? Então fica à vontade, gente. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou dar continuidade à aula que a gente elaborou, eu e minha irmã. E então, vamos lá, né? Poríferos, cnidários, plateumintos e nematoda. Atividades do Enem. Então, sem mais delongas, já número 1. Euphorbia mili é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural molussicida, a milamina L. Aí podemos ver aqui, tem uns dados. O que mais. Vocês estão vendo meu mouse, gente? Sim. Ah, sim. Tem que ficar esperto com questão de Enem, né? Prova fechada é sempre cheio de pegadinha. Você dá uma olhadinha aqui nesse monte de coisa, mas o que interessa tá aqui, ó. Atividade molussicida do látex de sidênio. E aí você lembra de moluscos. Foi o que a minha irmã já tinha dito antes. Eu não posso falar mais, senão eu vou soltar a resposta. O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle da letra A, dengue, B, malária, C, elefantíase, D, escaridíase e E, esquistossomose. Pessoal, aí eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Pessoal, vocês podem responder pelo chat também, viu? Inclusive, eu já vou abrir ele aqui. Ou se quiser ir anotando num caderno e depois conferir no gabarito final. Ou inclusive, o João Paulo, eu falo a resposta no final da questão ou eu deixo bem para o final do slide mesmo? Você pode falar, ô Marconi, tá? Sem problema nenhum. Ah, sim. E aí, pessoal, já responderam? Ainda não responderam. A Maria está chutando. Se é a letra D ou a letra E. Larissa, quer arriscar também? Responder? Não precisa ter vergonha não, tá, Larissa? Aqui é assim mesmo, a gente vai falando, não tem problema errar, a gente está aqui, é para isso mesmo, para ir tirando as dúvidas. Não precisa ter vergonha, pode ficar à vontade se quiser falar. Se não quiser, também não tem problema. Bom, então eu acho que eu já posso dar a resposta que está aqui no gabarito, né? Eu estava comentando aqui com a minha irmã com o microfone desligado e é aqui está escrito errado. E eu copiei desse jeito do nosso material. Inclusive eu olhei na internet e estava realmente falando aqui no, no. Até nas que estão na internet está escrito errado. Não é escaridise, é ascaridise. Não. Aliás, tô falando errado, gente. Essa que tá escrito escaridise, ela é para marcar, tipo assim, ó, pessoal, essa aqui tá errada, tá? Essa aqui está errada. A resposta certa seria letra E. E, no caso, a Maria ficou na dúvida das duas, né? Lembra, Maria, que não é para escrever
escaridíase, é ascaridíase. Eu olhei de vários jeitos, olhei no nosso material, pesquisei na internet e tá escrito errado justamente para dar essa dica aí para os alunos. Interessante. Eu achei válido copiar a escrita errada porque dá uma maldade, né, para os alunos. Então vamos lá para. Não, só fazer um comentário. Às vezes, é igual o Marconi falou, não sei, né? Porque eu nunca vi escrito dessa forma, escaridíase. Às vezes foi só para, tipo assim, deixar de bandeja que isso aí tá errado mesmo, para a pessoa não. Pode falar, João Paulo. Então, eu ia comentar o seguinte: quando isso acontece, gente, tá? Tem esse erro aí de ortografia, português, né? Na área de biologia, tem uma banca que faz essa correção, e os examinadores podem interpretar que isso está sugerindo, né, um erro de interpretação na questão e pode até, no caso, anular essa questão de Enem, né? E aí Verdade. todo mundo acabaria acertando, mesmo quem marcou outra alternativa, porque escreveram errado a palavra aí numa alternativa. Isso Sim, pode induzir ao erro, eles podem interpretar dessa maneira, tá bom? É só isso mesmo. Verdade. Pode induzir mesmo, porque o que acontece? A resposta correta é esquistossomose. Aí você olha ali, escaridíase, esquistossomose, aí você tipo, dá aquela confundida mesmo, né? Mas, gente, é a esquistossomose, porque vocês lembram, né? Eu falei lá, ó, do ciclo dela, que tem o. Fugiu o nome do molusco. Como que chama? O caramujo. caramujo. Então, e aí tá falando na questão aí, ó, moluscicida. Aí tá falando que vai ser usado em água infestada por hospedeiros intermediários, né? E aí tem potencial para controlar qual doença? Esquistossomose, porque esquistossomose que tem hospedeiro intermediário, que é um molusco que é o caramujo, né? E que vive na água também, igual eu tinha falado, vai ficar ali na água. Então, é a esquistossomose, letra E, e o que, que eu ia falar? Isso que vocês têm que reparar bastante. E olha, até na. Marconi até falou assim, ó, que deu até uma dica na própria referência aí do texto, que tem até o nome da espécie do caramujo, ó, Bionfalaria glabrata. Vocês podem ver que está escrito aí. Então, é uma super dica. Então, vocês sempre se lembrem, porque é a única doença parasitoide aí que a gente tem com o caramujo de intermediário, a esquistossomose. Pode continuar, Marconi. Então vamos lá para número 2. Ela começa com uma imagem. O Monteiro Lobato e uma propaganda de um produto da época. Jeca, por que não trabalhas? Não é preguiça, seu Lobato. É uma dor na carcunda, palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Sim, eu sei, Jeca Tatu, amigo. Sofres de amarelão ou opilação. Tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharada que te faz papudo, feio, molengo e inerte. Só tens um remédio verdadeiro, específico do amarelão: anquilostomina. Inclusive, dá para reparar ali, ó, 1935. É muito antigo isso aí. Enfim. O rótulo do produto descreve características de uma doença que pode ser prevenida com o uso de calçados, na letra A, B, aplicação de inseticidas, C, utilização de mosquiteiros, D, eliminação de água parada, E, substituição de casas de barro por de alvenaria. Um tempinho para vocês responderem. Se vocês quiserem, pessoal, que volta na imagem, é só avisar no chat, viu?
Então, a Maria respondeu, acho que o uso de calçados, letra A. E eu digo certíssima resposta. 2, letra A. Alguma dúvida? Vamos para a próxima? Só comentar, né, Marconi, Ah, que sim. eu tinha, né, acabado de falar lá, porque assim, eu já sabia as questões que a gente ia mostrar, mas eu, antes, né, de eu olhar as questões também, eu lembrava, assim, que eu sabia que já tinha caído questão no Enem, em outros lugares, assim, nos vestibulares, falando aí do Jeca Tatu, né, que, igual eu falei, ficou muito famoso, foi uma forma também de um protesto aí quanto à forma que as autoridades tratavam os moradores da zona rural. E aí, no anúncio aí, tem até o nome, né, anquilostomina, né, e fala aí, você sofre de amarelão, né, tem no sangue, nas tripas, um jardim zoológico da pior espécie, né, então já vai falando aí os sintomas, falando o nome da doença, né? E como eu falei para vocês, eu fiz questão lá de pôr o desenho do Jeca Tatu, falei com vocês, né, que ele estava descalço e, né, que o ancilostoma ele penetra pelos pés, então é isso mesmo, né? A doença poderia ser evitada com o uso de sapato. Muito bem, Maria. Pode, Marconi. Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. O esquema representa reações que ocorrem naturalmente em equilíbrio. No sistema ambiental marinho, o excesso de dióxido de carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais. Então vamos ver a figura. No primeiro quadrinho ela mostra o dióxido de carbono atmosférico, em forma de CO2, e depois ele vai estar dissolvido. Já podemos ver uma fórmula química, CO2 mais H2O. No segundo quadrinho isso forma H2CO3, que é o gás carbônico, e no terceiro quadrinho já podemos ver que esse H2CO3 ele libera íons de hidrogênio H+, ou ele pode liberar íons bicarbonato, que vão liberar também H+, ou íons de carbonato, CO2, 2 menos, CO3, 2 menos, na verdade, falei errado. Enfim, o resultado... podemos ver também as conchas deformadas, né? Como já dito. O resultado desse processo nos corais é o seu branqueamento, levando à morte e extinção, o excesso de fixação de cálcio, provocando calcificação indesejável, a menor incorporação de carbono, afetando o seu metabolismo energético, B, estímulo da atividade enzimática, evitando a descalcificação dos esqueletos, e dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações. Tempinho para a galera, vou deixar aqui na imagem um pouquinho, depois eu volto para as questões.
Bom, eu vou dar uma dica, assim. Essa, ela tá falando mais sobre a vida marinha dos poríferos, que condiz com a aula da Rosane. Então, vamos ler ela de novo. Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água no mar. O esquema representa reações que ocorrem naturalmente em equilíbrio no sistema ambiental marinho. O excesso de dióxido de carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais. Depois dessa reação toda, você vê que está escrito ali íons hidrogênio H+. Sempre que e tem o gráfico ali também. Quando está mais claro, mais para a esquerda da, da imagem, está menos ácido. E mais ácido para o lado mais escuro, que é o lado mais à direita da imagem. Sempre que uma questão pode ser de biologia e pode ser de química, ela falar sobre íons hidrogênio H+, ou OH-, você pode ter certeza que H+, depois de reações com ácidos, e OH- com soluções básicas, alcalinas, né? E depois o produto disso está jogado no mar e tem as conchas deformadas. Eu já vou falar logo de uma vez a questão. É a letra A. Acontece o seu branqueamento, levando a sua morte e extinção. No caso, todos esses compostos H+, HCO3-, íons carbonato CO3 2-, seriam, no caso, o que deformou essas conchas. Entendeu? Então, isso causa o seu branqueamento, né? O ácido vai reagir, e isso leva à sua morte e extinção. Por exemplo, excesso de fixação de cálcio provocando a calcificação indesejável. Não. Em nenhum desses compostos aqui, a gente tem o cálcio, é o Ca, no caso. Tem coisas que podem reagir com o cálcio, mas não tem cálcio nesses daqui, ó. Tá vendo? Eles vão reagir, vão tirar o cálcio das conchas. Por exemplo, né? Expliquei sua dúvida, mais ou menos? Tá bom, vamos continuar. Número 4. Atualmente, o medicamento de escolha para o tratamento de esquistossomose causado por todas as espécies do verme esquistossoma é o Praxisentel, também conhecido como PQZ. Apesar de ser eficaz e seguro, seu uso em larga escala e tratamentos repetitivos em áreas endêmicas tem provocado a seleção de linhagens resistentes. Qual é o mecanismo de seleção dos vermes resistentes citados? Eu já vou dar uma dica que tem uma pegadinha nessa questão, viu? Letra A. Os vermes tornam-se resistentes ao entrar em contato com o medicamento quando invadem muitos hospedeiros. Letra B. Os vermes resistentes absorvem o medicamento, passando para os seus descendentes, que também se tornam resistentes. Letra C. Os vermes resistentes transmitem a resistência ao medicamento quando entram em contato com outros vermes dentro do hospedeiro. Letra D. Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito. Letra E. Os vermes resistentes ao medicamento tendem a eliminar os vermes que não são resistentes, fazendo com que apenas os mais fortes sobrevivam. Tempinho aí para vocês responderem. Qualquer dúvida pode falar no chat que eu estou vendo. E cuidado com a pegadinha.
Maria perguntou se seria letra C ou D. Então, Maria, você falou certo, você não caiu na pegadinha. A pegadinha, no caso, é a letra E. Eu vou até passar essa maldade para vocês aqui, que é o seguinte, não acreditem muito em ditos populares na hora de fazer prova fechada, principalmente, porque, por exemplo, na letra E, no finalzinho, ela fala que os vermes mais resistentes ao medicamento tendem a matar os outros vermes que estão lá dentro que não são resistentes. Isso, e a confirmação que ele faz disso é com que apenas os mais fortes sobrevivam. Nossa, que